Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este porta-papel higiênico, que cabe 3 rolos. É uma peça bem interessante para vocês terem a pronta entrega e mostrarem para as clientes de vocês. Às vezes a gente tem sobrinhas de tecido nessa medida aqui que não consegue fazer mais nada, a gente pode pegar e fazer esses porta-papéis higiênicos. Coloquei um lacinho aqui, para dar um charmezinho a mais e ela ficar mais bonitinha. É uma peça útil, né, e prática, e além de tudo é uma peça que também vai servir como decoração para o banheiro. A gente utiliza tanto tecido bonito, né, que deixar à mostra uma peça como essa no banheiro vai dar um charme a mais para o banheiro também. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, eu estou utilizando feltro, porque eu acho que com a manta vai ficar muito grossa essa camada e não é necessário. Então, o feltro já tá de bom tamanho. Então, aqui eu tenho 1,30 m de feltro por 13 centímetros. Como é difícil a gente ter 1,30 m de tecido, ou de feltro, ou de manta, né? Eu emendei aqui com pontinho zigue-zague e cortei 1,30 m por 13 centímetros. O tecido também, ó. Esse tecido aqui eu consegui tirar da largura dele 1,30 m, porque eu não tinha cortado nada ainda. Então, de toda a largura, que vem 1,40 m, geralmente o tricoline, eu consegui tirar 1,30 m inteiro. Mas como esse outro tecido que eu vou utilizar aqui, ele tem direção, ó, as flores são nessa posição aqui, e se eu fizer ele assim, aí de um lado as flores vão ficar na posição certa e do outro elas vão ficar viradas. Então, eu cortei 2 pedacinhos de tecido, cortei um pouquinho maior, né? Que aí, no caso, se a gente dividir 1,30 m por 2, dá 65. Vocês cortem 66 ou 67, que depois no final a gente refila. Então, aqui eu cortei esses 2 pedacinhos de tecido, de 13, eu cortei mais ou menos 66, tá? E a minha margem de costura é de meio centímetro aqui na máquina industrial. Se vocês forem fazer na doméstica, vocês coloquem a agulha toda para a direita, para ficar com a margem de costura de meio centímetro também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é emendar esses 2 pedacinhos de tecido. Ó, minha flor tá nessa posição aqui, vou colocar essa também, na mesma posição. E agora, eu vou fazer uma costurinha aqui, no tamanho de um pé de máquina, só para emendar esses 2 tecidinhos. Fiz uma costurinha para emendar o meu tecido, agora eu vou conferir se ficou certo mesmo, se não ficou virado. Quando o porta-papel higiênico estiver de pé, ó, as flores vão estar para esse lado e aqui também, elas vão estar de pezinho. Então, agora vocês vão pegar o feltro, vocês vão unir as duas pontas aqui. O feltro eu já cortei com 1,30 m certinho. E aqui vocês vão marcar o meio dele. E aqui no meio, que a gente sabe que vai ser essa ponta aqui de baixo, ó, bem aqui embaixo, vai ser onde eu vou costurar o tecido com essa emenda que eu fiz aqui. Então, aqui está o meio. Eu vou pegar o meu tecido. E bem aqui onde está a união das costuras, ó, depois eu vou passar, tá? Antes de costurar, eu vou passar. Vou abrir essa costurinha aqui para ela não ficar volumosa. Vocês podem fazer essa peça de retalhos também, se vocês quiserem. Agora, eu vou unir, aqui eu vou colocar bem aqui no centro, onde tá essa linha, que é 65, né? Ó, eu vou colocar aqui a união dos tecidos. Deixar bem retinho, bem certinho. E agora, eu vou passar o tecido, vou passar aqui já em cima do feltro, pra ficar tudo bem alinhado. E aí, eu vou fazer uma costura em toda essa lateral e em toda essa lateral aqui, pra unir esse tecido principal ao feltro. Fiz uma costurinha nas duas laterais para prender o tecido no feltro,
Mesmo o feltro não tendo resina, como a manta tem, vocês têm que passar esse tecido em cima dele antes de fazer essa costurinha, que aí o tecido fica um pouquinho aderido e ele não fica se movimentando para um lado e para o outro quando a gente está costurando. Então, passem primeiro, deixe bem lisinho, para depois vocês fazerem essas duas costuras. Para o forro, vocês vão precisar de 16 centímetros e meio, porque eu estou utilizando a margem de costura de meio centímetro. Então, vocês cortem 16 centímetros e meio por 1,30 m. Esse tecido aqui eu consegui tirar de toda a lateral dele 1,30 m, eu não tinha usado ainda. Se vocês não têm, vocês cortem 66 centímetros. Esse aqui, por exemplo, eu não tinha, desse vermelho, 1,30 m, eu cortei metade e outra metade emendei. Então, essa emendinha fica aqui dentro, ó, bem no centro, aqui embaixo, então não fica aparecendo. Então, vocês podem emendar também. Então, eu tenho aqui 16 centímetros e meio por 1,30 m. Eu vou unir direito com direito. Aí, primeiro eu vou costurar de um lado, toda uma lateral, depois eu trago ele um pouquinho aqui pro centro e faço uma outra costurinha em toda essa lateral. Fiz uma costurinha nas duas laterais. Esse forro é maior porque quando a gente desvirar, esse viés que ficou aqui já é do próprio forro, não precisa a gente costurar nenhum viés aqui, já vai ficar prontinho. Então, agora eu vou colocar a mão aqui por dentro. Vai até a outra ponta. Agora, a gente traz a pontinha pra cá e vai puxando. Agora, ao invés da gente dobrar, aqui a gente não vai dobrar, a gente vai deixar essa parte do feltro, ela vai ficar reta, não vai ser dobrada, ela fica reta e o tecido do forro é que vai fazer a volta sobre ela. Por isso que vai ficar esse viés aqui com acabamento, que já é do próprio forro, ó. Então, eu não vou dobrar essa pontinha do feltro aqui, ela não vem pra cá, como de costume, né? Que a gente dobra e faz uma costurinha de pesponto. Ela fica reta e quem vai fazer a volta sobre o feltro é o forro. Por isso que eu cortei 16 centímetros e meio, porque a minha margem de costura é de meio centímetro. E quando eu estico todo o forro aqui, ó, já fica certinho essa margem aqui do viés. Então, agora eu vou passar, deixar tudo bem alinhado, pra gente terminar de costurar. Passei a minha peça, já ficou tudo alinhado, tudo certinho. Agora, nós vamos fazer uma costurinha para prender, né, para não ficar solta essa parte aqui dançando para um lado e para o outro, a gente tem que prender esse viés na parte da frente do feltro. Então, eu resolvi fazer essa costurinha bem na união dos tecidos aqui. Mas, se vocês quiserem fazer ela na bordinha do tecido azul, como um acabamento de viés mesmo, vocês podem fazer. Aí, vocês decidam. Dá pra fazer até uma costura decorativa aqui na borda, que vai ficar legal. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui nas duas laterais.
fiz uma costurinha nas duas laterais. Aqui na frente nem fica aparecendo, porque eu fiz bem na emenda dos dois tecidos. Agora, nós vamos começar a fechar, para poder deixar esses espaços aqui para colocar os 3 papéis higiênicos. Então, como o meu tecido é emendado aqui embaixo, eu vou alinhar, vou deixar bem na emenda, eu vou deixar no centro, aqui embaixo, que não vai ficar aparecendo. Se vocês não têm nenhuma emenda, é só dobrar o meio também. E agora, aqui de baixo pra cima, nós vamos marcar 20 centímetros. É um espaço um pouquinho maior que um papel comum. Se comprar aqueles papéis mais grossos, não vai faltar espaço, tá? Então, nós vamos marcar aqui 20 centímetros. Eu vou fazer uma costurinha unindo essas duas partes. Antes de fazer essa costura, eu vou colocar os grampinhos aqui para não ficar sacudindo, né, o tecido para um lado e para o outro. Coloca um grampinho, um alfinete antes e depois. Para ele não se mexer do lugar, a parte de trás ficar no lugar certo. Então, agora eu vou fazer uma costurinha. Vou fazer 2 retrocessos ou 3 aqui no início e no final, para não abrir, para ficar bem reforçada essa costura. Então, vocês vejam se tá bem alinhada as bordas do viés. E faço essa costurinha. Fiz a primeira costura, agora eu vou fazer a segunda. Deixa tudo alinhado. Marca mais 20 centímetros da costura, da primeira costura que vocês fizeram até aqui. 20 centímetros, tá? Essa régua de patchwork aqui de 60 centímetros, ela é muito boa pra gente trabalhar com essas peças maiores, porque facilita tanto a medição como cortar tecidos. Até aqui eu marquei 21, mas não é 21, é 20 centímetros. Dessa costura primeira que a gente fez até aqui. Então, agora eu vou colocar aqui também um grampinho pra segurar. Antes e depois. Vou fazer mais uma costurinha aqui. Agora, eu vou fazer a terceira costura. Vou marcar 20 centímetros de novo. Alinha a régua aqui nessa primeira costura. Marca aqui. E vamos fazer o terceiro espaço pro papel. Agora, já fiquei com esses 3 espaços. E se vocês cortaram certinho, aqui tem que sobrar 5 centímetros. Agora, eu vou só alinhar aqui, vou cortar direitinho, que eu tinha cortado 1 centímetro maior. Eu vou alinhar aqui, vou cortar o excesso que ficou de tecido aqui pra gente finalizar.
Antes de fechar, nós temos que fazer essa alça para pendurar. Então, vocês cortem 18 centímetros de tecido por 6, vocês dobrem ao meio, tragam as duas laterais ao meio e dobrem de novo. Aí, façam uma costurinha nessa lateral e nessa aqui também. Fiz uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também, então, a alça já está pronta. Agora, nesse espacinho que sobrou aqui, vocês marquem o centro, que vai ser onde a gente vai colocar a alça. E antes de fechar, nós vamos primeiro dobrar essa pontinha aqui pra dentro. Dobra a outra pontinha de trás também pra dentro. É o acabamento que a gente vai fazer agora. Deixem arrumado aqui bem certinho. Antes de costurar, eu vou lá no ferro e vou vincar, tá? Pra deixar os dois lados do mesmo tamanho e deixar tudo certinho aqui, não ficar um lado maior que o outro. Passei essas bordinhas, deixei tudo do mesmo tamanho. Aqui, agora, nós vamos fazer uma costurinha. Eu fiz essa costurinha aqui pela borda, onde eu já tinha feito a costura do viés. Fiz essa costurinha, vim até aqui e finalizei aqui. Nesse aqui, eu fiz duas costurinhas, uma mais pra baixo também, no tamanho de um pé de máquina, só pra ficar mais presa a alça. Mas, se vocês não quiserem, não precisa fazer. E antes de fazer essa costura, vocês dobrem a alça ao meio. E coloquem aqui naquela posição central que nós já tínhamos marcado. Tá? Então, eu vou fazer essa costurinha aqui. Depois, vou ensinar vocês a fazerem esse lacinho, que é bem fácil também. Pra finalizar. Fiz as costurinhas aqui pra prender essa alça e pra fechar essa abertura que tinha ficado aqui. Já costurei a minha etiqueta, nesse último espaço aqui embaixo. E agora, eu vou ensinar vocês a fazerem esse lacinho de tecido aqui, que é bem fácil. Eu faço com cola quente e com retalhinhos. Vocês podem aproveitar os pedacinhos de retalho que vocês têm. Então, esse pedacinho de tecido aqui tem 7 por 17. Eu dobrei essas pontinhas pra baixo, aqui pra dentro, já vinquei com ferro, que aí fica mais fácil de fazer, e eu dobrei ao meio aqui só pra vincar também. Aí, agora, nós vamos trazer essa ponta, passando um pouquinho daquela marcação do meio. Ó, aqui tá o meio, eu passei um pouquinho, trago a outra, passo um pouquinho também. E agora, eu vou vincar aqui, eu vou unir, dar umas dobradinhas aqui, pra ele ficar nesse formato de laço. E pra ficar seguro, a primeira vez que eu não vou colar essa primeira vez, eu vou fazer uns pontinhos aqui, pra segurar bem. Fica um pouquinho grosso, aí vocês empurrem com a agulha. Deem uns pontinhos aqui. Faço umas voltinhas. Dei mais um pontinho, só pra prender mesmo, ele não abrir, né? Tem que empurrar um pouquinho aqui com força, porque fica grossa essa camada. Olha, já fica no formato de laço. Dou mais uma voltinha, só pra segurar. E agora, eu dou uns nozinhos aqui atrás. Vou cortar esse excesso que ficou aqui de linha. Ó, já fica no formato de um lacinho, vocês podem fazer de todos os tamanhos para decorar as peças de vocês. Agora, aqui eu tenho um pedacinho de tecido de 3 centímetros, dobrei as pontinhas, cortei maior, agora a gente vai refilar. E aqui a frente do lacinho, eu vou começar aqui por trás, ó, eu vou fazer vocês vão precisar da cola quente, né? Vou colocar uma gotinha de cola aqui, bem quente, tá? Que aí segura bem o tecido, ele não vai abrir. Vou colar aqui. Aí, vou colocar aqui mais um pouquinho, vou ir trazendo, colocando devagarinho, pra fazer essa volta.
Vou colocar mais um pouquinho. E agora eu vou cortar esse excesso aqui de tecido. Essa pontinha vai ficar virada pra trás, né? Coloca um pouquinho mais de cola aqui nessas bordas, só pra segurar. Cuidem pra não se queimar. E tá pronto o lacinho, fica bem bonitinho. Agora é só colar ali em cima. Olha que graça que fica, e é bem fácil de fazer, né? Vocês viram. Agora eu vou colar aqui no centro. Com a cola quente também, não precisa costurar. Ela estando bem quente, ela adere bem ao tecido. Não precisa a gente se preocupar que não vai descolar, tá? Coloquei uma gotinha aqui no centro e vou colocar uma gotinha aqui nas águas também. Aí tá pronto o nosso lacinho. Deixa a peça mais bonitinha, né? Já que ela é tão simples, tão fácil de fazer. Esse lacinho dá um charmezinho a mais. Vou colocar aqui os papéis pra vocês verem. Esses tecidos que eu estou utilizando são da Eve Eva Tecidos. Essa coleção aqui é Flores à la Frida, que tem lá no site. E essa outra coleção aqui é Flores em Harmonia. Todas estão lá no site. Coloca aqui, tem bastante espaço, tá? Se for maior, aquele rolo mais grosso, também vai caber aqui, vai sobrar espaço. Vou colocar aqui também. Olha que graça que fica essa peça pra gente pendurar no banheiro. É muito bonitinha, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link, é assim que vocês podem me ajudar, né? Divulgando o meu trabalho. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!